Olá, eu sou Ana Vitória e você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No começo do ano, eu fiz um vídeo cujo título é 31 livros para estudantes de Direito. E aquele vídeo bombou. Mas aquela lista é uma lista muito particular. São livros que eu li ao longo da vida, são livros que eu gosto muito, li na faculdade, li depois da faculdade, li recentemente. São livros que eu gosto muito. Então, eu te convido a assistir aquele vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo de hoje é inspirado neste livro, O que os grandes livros ensinam sobre justiça, organizado pelo advogado José Roberto de Castro Neves. Esses livros trazem textos de professores, juízes, advogados, intelectuais do direito, não é? Que escolheram um livro para escrever um texto. Logo, eu imagino que sejam livros muito importantes para essas pessoas importantes. Não é? Daí vem a riqueza dessa lista. É de uma infinidade de países, é uma lista de muitos clássicos do direito, clássicos da literatura. É uma lista muito, muito legal. Além disso, eu sugiro a leitura deste livro, que traz textos curtos, não é? Sobre esses livros. Porque toda vez que eu vejo um filme ou leio um livro, eu gosto de ler artigos a respeito do livro ou do filme, não é? E esses textos aqui são muito interessantes e gostosos de ler. É um ótimo livro para deixar na mesa de cabeceira e ler aos poucos. Você já é inscrito no canal? Caso você não seja, te convido a se inscrever. E se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe este vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você sabe que gosta de ler e que tem sempre uma ótima indicação de leitura. Inclusive, se você tiver uma ótima indicação de leitura, por favor, deixe aqui nos comentários. Me acompanhe nessa volta ao mundo na literatura dessa lista. Inscreva-se. Valeu. Vamos lá? Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. O livro foi publicado originalmente em 1956 e revolucionou a literatura brasileira e segue despertando o interesse das novas gerações de leitores. Ao atribuir ao sertão mineiro sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. Os Irmãos Karamazov é um romance de Fyodor Dostoiévski, escrito em 1879, uma das mais importantes obras da literatura russa e da literatura mundial. É o último romance de Dostoiévski e representa uma síntese de toda a sua produção. É tido por muitos como sua obra-prima. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis em 1899. Uma das obras mais importantes da literatura brasileira. E a pergunta de $1 milhão, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? O Conde de Monte Cristo foi escrito por Alexandre Dumas. Junto com Os Três Mosqueteiros, é uma das obras mais populares do autor francês. Está entre os livros mais vendidos de todos os tempos. Admirável Mundo Novo é um romance escrito por Aldous Huxley e publicado em 1932. Junto com 1984, de George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que está nessa lista, são consideradas as 3 grandes distopias literárias desse século. Você sabia que a Modern Library classificou a obra Admirável Mundo Novo em 5º na lista dos 100 melhores romances de língua inglesa do século XX? Vale a leitura, né? Fahrenheit 451 foi escrito em 1953 pelo norte-americano Ray Bradbury. Conta uma história super simples, mas provoca reflexões importantes e atuais. Conta a história de Guy Montag, bombeiro que tem como missão apreender e queimar livros, porque os bombeiros, não é, no tempo do livro, não precisavam mais apagar incêndio, porque as casas já eram a prova de fogo. Até que um dia Montag testemunha a morte de uma mulher que é queimada porque ela não queria abandonar seus livros. Então Montag começa a pensar sobre a importância dos livros para aquela mulher. Se a mulher se deixou morrer por conta dos livros, os livros deviam ser importantes. E a partir daí ele começa a refletir sobre essa questão e ele também se torna perigoso. Dom Quixote. Você sabia que em maio de 2002
O livro Don Quixote foi escolhido como a melhor obra de ficção de todos os tempos. O melhor livro do mundo, ever. Já imaginou? E quem votou nessa pesquisa foram 100 autores mais relevantes do mundo. Esses 100 autores representando 54 países. Uau! Don Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes, conta a história de um cavaleiro envelhecido que vaga pela província da Mancha, no centro da Espanha, realizando tolos atos de bravura para provar o seu amor por Dulcinea, uma mulher que ele nunca conheceu. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Foi escrito por Piero Calamandrei, que foi um dos maiores juristas italianos. Fala sobre a experiência profissional de Calamandrei como advogado, mas ele não relatou os casos em que ele trabalhou e as decisões proferidas. Ele relatou as suas impressões sobre o comportamento e a idiosincrasia dos juízes que conheceu. Se você está no começo da faculdade, recomendo muitíssimo a leitura desse livro. A Ideia de Justiça foi escrito por Amartya Sen, que é professor de Economia e Filosofia na Universidade de Harvard. Ele é indiano e em 1998 ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso é legal nesse livro, porque o livro traz reflexão sobre os critérios mais adequados para avaliar a justiça em situações concretas, e o livro é escrito por um economista. Não é? A gente só lê reflexões sobre a justiça escrito por juristas, e aqui é um economista, prêmio Nobel, que faz essas reflexões. É bem legal, fora que a capa é uma das mais bonitas de livros jurídicos, apesar desse não ser jurídico. Na Colônia Penal foi escrito por Franz Kafka em 1914, e apesar dele ter sido escrito tanto tempo atrás, o tema que aborda é super relevante e atual. A narrativa acompanha um explorador estrangeiro que visita uma colônia penal, guiado por um oficial que apresenta o aparelho utilizado na execução das sentenças. Esse aparelho executa a pena de forma lenta e dolorosa em condenados que não sabem por qual crime estão sendo condenados. Os Miseráveis, escrito por Victor Hugo no ano de 1862, é uma obra-prima francesa que venceu o tempo. Já foi adaptado para o cinema, já virou espetáculo da Broadway, tem peça de teatro, série de TV. A história se passa na França durante o século XIX e descreve a vida das pessoas pobres em Paris. Conta a história de redenção de Jean Valjean, que passou mais de 20 anos preso por ter roubado um pão de uma padaria para alimentar a sua família. O livro retrata a sociedade francesa do século XIX e mostra o panorama socioeconômico da população mais pobre. O Nome da Rosa foi escrito pelo italiano Umberto Eco em 1980. A trama do livro se passa no período medieval, em 1327, na Itália, em um mosteiro beneditino. Um frei é chamado para fazer parte de um concílio do clero que investiga crimes de heresia. Entretanto, assassinatos misteriosos começam a ocorrer. A história mistura romance, investigação com inspiração em Sherlock Holmes, religião, violência e um pouco de humor. Um Pilar de Ferro foi escrito por Taylor Caldwell em 1981. A autora é inglesa, mas viveu nos Estados Unidos, onde migrou muito cedo. Trata-se da história romanceada sobre a vida de Marco Túlio Cícero, orador e advogado na Roma Antiga. É curioso perceber como as coisas que aconteciam naquela época, milhares de anos atrás, acontecem de forma praticamente igual nos dias de hoje. Foram anos de pesquisa em museus e bibliotecas, em Roma e na Grécia, para compor as personagens deste romance épico. Moby Dick, escrita por Herman Melville, sobre um cachalote, que é uma espécie de baleia branca, né? Que foi perseguido e mesmo ferido várias vezes por baleeiros, conseguiu se defender e destruí-los. Antígona, de Sófocles. Ao abordar os clássicos, deveríamos iniciar com uma profunda homenagem aos textos fundadores da nossa cultura, que permitem incessantes releituras renovadoras do sentido ético da vida social. Sófocles apresentou pela primeira vez esta bela tragédia em 441 a.C. O texto viajou pelos últimos 2.460 anos da nossa experiência humana, propondo questões profundas e sempre contemporâneas. Desde Aristóteles até os dias de hoje, há numerosos filósofos, juristas e estudiosos que mergulharam neste livro, deixando-se seduzir pelo embate entre Antígona e Creonte, entre o direito natural e o direito positivo. Caio Pano é um romance policial de Agatha Christie e foi publicado em 1975. Esse foi o último livro a ser protagonizado pelo detetive belga Hercule Poirot. E também o último a ser publicado durante a vida da autora.
A obra foi escrita no início da Segunda Guerra Mundial e permaneceu inédita, trancada dentro do cofre de um banco. A morte de Poirot foi noticiada na primeira página do jornal The New York Times, em 6 de agosto de 1975, com direito ao obituário e tudo. Assim, fazendo história, Poirot é o único personagem fictício a ocupar o obituário daquele jornal. Morte e Vida Severina é um livro de poema regionalista e modernista do escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto. E o livro foi escrito entre 1954 e 1955. Morte e Vida Severina retrata o sofrimento enfrentado por Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. É importante conhecer a nossa realidade, né? O Alienista, mais um livro de Machado de Assis, o segundo dessa lista, o único autor que tem 2 livros nessa lista. O livro Alienista conta a história de Dom Simão Bacamarte. Era um respeitado médico que tinha boa fama em Portugal, na Espanha e no Brasil. Dr. Simão vem morar no Brasil, não é? E dedica a sua vida aos estudos da mente e da psiquiatria. No Rio de Janeiro, ele abre uma clínica para estudar a loucura e as doenças da mente. E aos poucos, ele vai internando os pacientes que ele julga louco. Imagina o que vai acontecer. Elogio da Loucura, uma das mais célebres obras filosóficas do Renascimento. O Elogio da Loucura foi publicado em Paris em 1511 pelo escritor, filósofo e teólogo Desidério Erasmo, conhecido como Erasmo de Roterdã. Não é? Por que ele tem esse nome? Porque ele nasceu no porto holandês de Roterdã. Escrita em latim, em forma de um discurso proferido pela loucura, a obra ridiculariza as instituições, costumes, crenças e homens, incluindo acadêmicos, soberanos e o Papa. Isso em 1511, hein? Foi considerada uma importante referência do movimento literário de seu tempo. A Marca Humana, de Philip Roth. A Marca Humana é um romance escrito em camadas, de pequenas tragédias. Conta a história de um professor cujo mundo desaba depois que ele é acusado de racismo. Situado nos Estados Unidos dos anos 90, onde princípios morais, contraditórios e divergências ideológicas são trazidas à luz do dia através da denúncia pública e de rituais de purificação, A Marca Humana completa a eloquente trilogia de Philip Roth. Orestia. A leitura de Orestia convida a diversas reflexões sobre justiça. A primeira e mais importante é que ressalta a mudança de paradigma do conceito de justiça. A trilogia narra uma sucessão de atos injustos e a vingança que acarreta. Os 7 minutos. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu me lembro que eu estava na casa dos meus avós, disse que eu ia fazer direito, ou já sabiam, não é? E meu avô sugeriu que eu lesse Os 7 Minutos. Minha avó o repreendeu dizendo que não era um livro adequado para mim. E a discussão entre eles se eu devia ou não ler se prolongou. Isso foi o suficiente para me interessar, não é verdade? Se minha avó achava que não era um livro bom para mim, aí eu tive certeza de que era assim. O livro fala de pornografia e liberdade de expressão. Versa sobre um julgamento fictício relacionado com o tema da obscenidade, mas concretamente relacionado a um livro banido, The 7 Minutes, cujo conteúdo eram os pensamentos de uma mulher durante os 7 minutos de relações sexuais. O Ajudante foi escrito por Bernard Malamud em 1970. O escritor é norte-americano. Assim é, se lhe parece. É uma peça de teatro representada pela primeira vez em 1917, enquanto a Itália passava pela insegurança da Primeira Guerra Mundial. Assim é, e se lhe parece, coloca em xeque os conceitos de verdade e objetividade. O ódio que você semeia. Esse livro destoa do perfil dos livros, dos grandes livros da literatura que eu mencionei até agora, mas esse é um bom motivo para ele estar nessa lista. É um livro recente que foi escrito em 2017 e é voltado para o público juvenil e jovem adulto. Um livro necessário em tempos tão cruéis e extremos. Foi escrito por Andy Thomas e tem uma narrativa super dinâmica e divertida, mas ainda assim direta e firme. Fala de racismo de uma forma nova para jovens leitores. E se você quer começar a ler os livros dessa lista, talvez esse seja o livro ideal. A Apologia de Sócrates é o registro de uma das defesas mais famosas e polêmicas da história do direito e da justiça ocidental. Uma pequena obra-prima literária de um dos assistentes dessa defesa, Platão, um dos discípulos de Sócrates. O filósofo
que perpetuou conceitos como conheça-te a ti mesmo e só sei que nada sei, foi condenado e passou dias de clausura filosofando sobre a imortalidade da alma antes da sua execução. Michel Collas é um comerciante de cavalos que vive na Alemanha no século XVI. Sua vida é pacata e próspera, até que lhe acontece uma grande desgraça. Um homem poderoso se apodera indevidamente de um dos seus cavalos e o submete ao trabalho desgastante da lavoura. Sem conseguir reaver os animais, Collas se vê obrigado a buscar o que é seu por direito e se depara com um Estado falho e corrupto que impõe a ele uma série de humilhações. Se você se interessou, tem um filme de 2014 com Mads Mikkelsen que chama Justiça e Honra e é sobre esse livro. Essa lista toda é inspirada no livro que os grandes livros ensinam sobre justiça. No finalzinho do livro tem um texto muito, muito interessante que ele relaciona esses 3 livros que eu vou falar agora na sequência, não é? Sob a ótica do terrorismo de Estado. Leia o artigo que é muito legal. Os livros são O Zero e o Infinito, que se passa em um país sem nome, dominado por um governo totalitário. Gorbachev, antes um personagem poderoso do regime, percebe que sua situação mudou por completo quando ele é preso e julgado por traição. O embate dialético entre o indivíduo e a coletividade é o mote central do livro O Zero e o Infinito, que provocou um verdadeiro cisma na esquerda europeia no pós-guerra. Visto como romance fundamental sobre o período do grande expurgo stalinista e colocado par a par com obras marcantes do pensamento antiditatorial, como A Revolução dos Bichos, em 1984. Esse livro foi escrito por Arthur Koestler. A Honra Perdida, de Katharina Blum, trata dos mecanismos de difamação e violência psicológica a que estão submetidos cidadãos comuns, mesmo em democracias estabelecidas como na Alemanha, onde o livro se passa. Alemanha Ocidental, nos anos de 1970. Katharina Blum conhece um cara e passa a noite com ele. No dia seguinte, o cara é acusado de vários crimes e, por conta disso, ela é interrogada, presa e tem sua vida devassada, revirada do avesso. E ela é acusada de ser cúmplice do cara. Muito legal. Este autor, Heinrich Böll, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1975. Biederman e os Incendiários é uma peça escrita por Max Frisch, em 1953. Conta a história de um grupo de pessoas que, pouco a pouco, ganham a confiança do Sr. Biederman, de quem alugam o sótão da residência. Dia a dia, transportam para lá algumas quantidades de combustível, até que, enfim, lhe pedem fósforo e ateiam fogo à casa e a toda pequena cidade. Atônitos, não é? Os cidadãos percebem que o inimigo não era um estranho, um estrangeiro. O inimigo estava dentro e eram, não é, semelhantes a eles. Essa ideia foi muito interessante. Não é? Esse livro foi relembrado depois do ataque às Torres Gêmeas. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e pense que outros livros te influenciaram ou você considera muito importante para um estudante de direito. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!